Olá pessoal, aqui é André, professor do Departamento de Educação e Tecnologias. Eu, juntamente aí com o professor Jorge, tenho trabalhado com vocês a oficina de introdução à EAD. Peço desculpas aqui em relação a essa gravação, em função dos sons no ambiente, né? Infelizmente a rua está bastante barulhenta. Essa videoaula de hoje, ela diz respeito ao tema fóruns, né? É um dos instrumentos, uma das ferramentas que a gente tem disponível no Moodle e que é bastante utilizada na educação à distância. Então, vamos falar um pouquinho a respeito do fórum. Vou apresentar uns slides aqui com alguns prints, algumas capturas de tela, mostrando alguns procedimentos que são comuns e, eventualmente, vou fazer alguma demonstração utilizando a própria sala de aula da oficina no ambiente que vocês estão frequentando, ok? Vamos dando sequência aqui, então. A gente, como já foi falado, né, os fóruns são um dos recursos mais utilizados na educação à distância e nos ambientes virtuais de aprendizagem, né, uma vez que é uma ferramenta muito útil e é uma ferramenta bastante simples para poder promover a interação, o diálogo, né, a comunicação entre os participantes de um curso, né, ou de um ambiente virtual de aprendizagem. Então, como eu falei, eles proporcionam um espaço de diálogo e interação com o propósito de contribuir para a construção de uma comunidade de aprendizagem dinâmica e colaborativa, né? E aqui na imagem a gente pode ver como que a gente tem utilizado bastante fóruns, né? Mesmo com apenas 2 dias de curso, né? Estamos agora no quarto dia de curso, na verdade. Com 4 dias de curso, vocês estão vendo que a gente tem vários fóruns aí utilizados com propósitos diversos. No Moodle, os fóruns são categorizados como atividades, né, e podem ser utilizados de diversas formas, dependendo aí, né, das estratégias de comunicação ou com os objetivos para a realização de atividades didáticas e trabalhos acadêmicos que são previstas pela coordenação pedagógica do curso ou pelos professores, né, na ponta ali da sala de aula. Então, é uma ferramenta que tem uma variedade de possibilidades de utilização, desde simplesmente você postar notícias e informações a respeito do curso e dos acontecimentos relativos a ele, até mesmo você utilizar para apresentação de um evento, de um trabalho, em que seja necessário alguém fazer uma apresentação e os outros comentarem ou discutirem essa apresentação. Ok? Aqui a gente tem alguns exemplos de utilização de fóruns, né? O primeiro deles aí, o mais simples, é o quadro de avisos e notícias. Ele pode ter nomes diversos, como aqui tem avisos gerais da sala virtual. E esse tipo de fórum é utilizado para dar notícias e avisos importantes a respeito do curso ou da disciplina. Geralmente toda a sala de aula no Moodle já é criada com um fórum de notícias desse. E nesse a interação ela é bem menor, né? Geralmente só os professores e tutores que podem postar, né, para informar alguma coisa a respeito do curso da disciplina, e os demais participantes geralmente não conseguem postar nem responder a essas notícias, tá? Ele é mais informativo. Aqui a gente tem um outro tipo de utilização do fórum, né? Por enquanto a gente está mostrando aí exemplos, né? Então a gente está vendo uma forma também que foi utilizada por nós, tem sido utilizada por nós nessa oficina, que é o fórum usado para envio de dúvidas e debate, né? Então a gente coloca um tópico, coloca uma unidade de trabalho e disponibiliza um espaço para que vocês possam compartilhar as dúvidas de vocês com relação a esse tópico, a essa unidade, e também, para além das dúvidas, né, trazer aqueles pontos que vocês acham pertinentes, que devam ser mais discutidos, mais debatidos com os colegas. Uma outra possibilidade de utilização, né, você utilizar o fórum para promover um debate sobre um tema específico, né? Então, às vezes a gente tem uma unidade, está trabalhando um determinado conceito, ou está trabalhando um determinado texto, e você quer que tenha um debate sobre o texto ou sobre um aspecto desse texto. Aqui nesse caso, eu estou mostrando as orientações para discussão, para um debate sobre um documentário que foi apresentado num projeto de extensão que eu coordeno, né, em que após assistir o documentário a gente gosta que os participantes participem de um debate, né, para poder comentar o filme,
né, botar, problematizar coisas que foram assistidas no documentário, né, trazer temas para debate. Tá? E, geralmente é uma ferramenta muito rica, muito útil. Outro exemplo que a gente tem aqui é a utilização do fórum para apresentação de trabalhos acadêmicos, né? Seja num evento, como esse exemplo que está colocado aí, né, que é o exemplo de um seminário de extensão realizado no Encontro de Saberes de 2022, né, em que as salas de apresentação de trabalhos foram feitas dentro do Moodle, né, de uma instalação do Moodle na UFOP. Então aqui a gente tem a possibilidade das pessoas postarem os seus trabalhos em determinados, em vários formatos, né? Elas podem postar em formato de texto, podem postar no próprio tópico, né, criado para isso, elas podem colocar em áudio, podem colocar em vídeo, né, e os demais colegas podem ir debatendo e analisando, avaliando esse trabalho que está sendo apresentado, tá? Podem ser apresentados trabalhos de diversas naturezas, isso aí depende, obviamente, né, da criatividade e da proposta pedagógica sendo colocada aí pelo professor, né? Aqui a gente ainda tem a continuidade desse exemplo, desse fórum utilizado para apresentação de acadêmicos lá no seminário de extensão do Encontro de Saberes. Aí a gente já entrou na sala, né, e já vê, por exemplo, o tópico de um trabalho apresentado, esse trabalho aí, né, do Samuel, né, em que ele gravou a apresentação em vídeo, disponibilizou essa apresentação em vídeo dentro do próprio fórum, né, como um tópico específico para isso, e os colegas depois vêm debatendo, como a gente está vendo aí, as pessoas comentando, perguntando sobre o trabalho dele, tá bom? Então, a gente está vendo aí a variedade de exemplos de utilização do fórum. Mais um exemplo que a gente está utilizando na nossa sala, né, é a criação de um espaço para que as pessoas possam também interagir mais livremente. Né? Então, a gente pode criar um fórum, por exemplo, para que as pessoas se apresentem, interajam entre si, se conheçam melhor, né, com pouco, ou com algum ou nenhum até monitoramento por parte do professor. Nesse caso aqui, a gente teve um monitoramento, umas instruções mais específicas, porque a gente tinha um objetivo pedagógico na utilização desse primeiro fórum, mas a gente poderia ter um fórum completamente livre para que vocês interagissem também, para se conhecer e tudo mais. Tá? Então, são alguns exemplos aí de utilização, como eu falei, as possíveis utilizações vão depender da criatividade do professor. Existem tipos diferentes, né? Para além da utilização, existem tipos diferentes de fóruns no Moodle. Tá? Eu vou falar aqui a respeito dos principais e que são os prováveis, né, de serem utilizados. Como eu falei já antes, a gente tem um fórum de notícias, que é utilizado para avisos importantes. Todos os participantes são assinantes desse fórum, ou seja, recebem a notificação quando tem uma nova mensagem lá. E os estudantes não conseguem responder ou postar em fóruns de notícias. Tá? Isso é uma configuração padrão no fórum de notícias, embora se o professor quiser e tiver domínio técnico para isso, ele consegue mudar essa configuração, né, essas permissões, mas em geral, né, em 99% dos casos, esse fórum de notícias ele não permite interação. Ele é mais para comunicações rápidas e importantes por parte de quem é o responsável pela sala. Outro tipo de fórum é o fórum geral, em que a gente leva a cabo grandes discussões ou interações, sem muita restrição de tópicos específicos a serem discutidos. Então, a depender da configuração, todos os participantes podem abrir novas discussões, criando novos tópicos e, dependendo dos temas, dos assuntos que eles querem colocar em discussão, né, e todos os participantes podem engajar respondendo aos tópicos criados pelos demais. Tá? Então não tem limitação na criação de tópico. Eu, por exemplo, André, se eu tivesse duas questões a serem colocadas, eu poderia abrir um tópico para a questão 1, abrir um tópico para a questão 2. Tá? E outros colegas a mesma coisa. Tá? Então, quando a gente tem uma discussão que já não é tão dirigida, né, e que a gente deixa aberto para que as pessoas proponham, né, temas dentro do âmbito daquela discussão, esse fórum geral é uma boa pedida. Contrariamente ao fórum geral, a gente tem o fórum de uma única discussão simples, em que não é possível a criação de tópicos, né, mas quando você quer dirigir a discussão para um único ponto focal. Né? Então, ele é utilizado quando não se quer que a discussão seja pulverizada em numerosos tópicos. Pode ser útil quando a proposta é focar a participação dos participantes do curso
na discussão de um tópico específico, de um tema específico de debate, né? Então, com isso, a gente não cria vários tópicos, a gente vai ver tudo numa página só, né? E aí todo mundo engaja naquela discussão de uma forma mais direcionada e mais focada. Né? Os participantes não podem criar novos tópicos nesse tipo de fórum, né? Eles só podem responder a esse tópico único, desenvolvendo o debate com todos os demais colegas. Outra possibilidade de fórum foi o que a gente utilizou no fórum de apresentação, é o fórum onde cada usuário inicia um novo tópico. Né? Ele é utilizado quando se deseja propor que um participante ou grupo crie um único tópico para apresentar um trabalho ou propor uma discussão. Foi o que a gente fez na apresentação, a gente permitiu na configuração que cada um de vocês criasse um único tópico. Vocês não conseguem criar mais de um. Então você cria naquele fórum de apresentação o seu tópico em que você vai se apresentar, né? E aí os colegas engajam depois para poder comentar. Tá? Cada participante só consegue criar um tópico e todos os participantes conseguem responder aos tópicos criados pelos demais. Né? Ele foi um tipo de fórum, como eu já falei, utilizado na apresentação dos participantes desse curso. O fórum de perguntas e respostas. Né? Esse fórum é uma boa opção para ser utilizada se a gente propõe uma pergunta para ser respondida e quer ver como que cada um vai responder sem ter ali a influência dos demais. Né? E então, por padrão, esse tipo de fórum, ele não permite que o participante veja as respostas que já foram enviadas pelos participantes anteriores, antes que ele mesmo responda essa pergunta. Então, só depois que ele responder, né, é que o participante pode ver e comentar as respostas dos anteriores. Né? Então, é um recurso que garante uma oportunidade igual, né, para os participantes exporem as suas respostas, né, e encoraja o raciocínio independente, uma vez que ele não vai ver as respostas anteriores, né, vai ter que colocar a sua própria e só tem acesso às demais depois que ele já respondeu a questão. Isso aqui eu já falei. Foi um slide que ficou repetido, foi mal. Como vimos, né, então a gente tem diferentes usos do fórum. Né? Ele é uma ferramenta simples que pode ser utilizada de várias formas. Né? Esses usos vão depender da criatividade, da proposta do professor. Né? Então, portanto, para além de saber criar tópicos, né, e postar respostas, né, para além da gente saber onde clica para fazer isso, onde clica para poder botar um anexo e tal, é preciso que a gente seja capaz de compreender o objetivo da atividade proposta, bem como as formas de participação e conclusão dessa atividade que são previstas pelo professor. Tá? Então, para além de saber onde clica para fazer isso ou aquilo, né, é importante saber como se comportar no fórum e isso vai estar instruído nas orientações da atividade. Né? Então, nesses usos, o fórum pode ser avaliado de diversas formas, né, nesses variados usos, notas, escalas de avaliação, ou pode não ser avaliado de forma nenhuma. Né? No nosso caso, a gente tem exemplos de fóruns avaliados e não avaliados. Por exemplo, os fóruns de dúvidas não estão sendo avaliados. O fórum de apresentação está sendo avaliado e a gente não está usando nota, a gente está usando uma escala de avaliação que determina o grau de participação, né, e de conclusão da atividade por parte do participante. Tá? Devemos lembrar, então, né, que algumas orientações aí gerais de participação. Devemos nos lembrar que o objetivo principal de um fórum é promover a comunicação entre os integrantes de um curso. Né? Dessa forma, devemos observar algumas sugestões gerais que podem complementar as instruções específicas fornecidas pelo professor quando da proposição da atividade. Né? Então, algumas dessas observações gerais, né, além das instruções específicas que o professor vai dar, elas podem ser algumas resumidas aqui. A primeira delas, né, é ler atentamente as orientações da atividade, compreendendo todas as instruções acerca do objeto da atividade, das formas de participação, dos critérios de conclusão ou avaliação que serão utilizados pelo professor. Tá? A gente teve exemplo disso no fórum de apresentação. Então, todos os itens que iam ser avaliados para a gente considerar a atividade concluída estavam descritos e relacionados na orientação da atividade. E ainda assim, algumas pessoas não cumpriram a atividade. Ou seja, precisa voltar nas instruções para ver, porque lá a gente fala, a sua atividade será concluída quando tal item, tal item, tal item for satisfeito. Tá? Então é muito importante ler e compreender essas orientações, objetivo da atividade, formas de participação esperada, critérios de conclusão e avaliação.
Leia os tópicos e discussões anteriores, né, quando for o caso, né, de ter vários tópicos, da discussão ser mais livre, né? Leia os tópicos e discussões anteriores para verificar se o tema que você quer compartilhar no debate já está sendo discutido. Né? Às vezes eu quero discutir um assunto e alguém já propôs a discussão desse assunto lá. Então eu não vou criar um tópico dobrado, né, para discutir esse mesmo assunto. Né? Se esse tópico já tiver criado, eu engajo na discussão. Eu entro na discussão que já foi criada, né, e faço meus comentários como resposta a essa discussão, propondo um novo ponto de vista, propondo uma outra questão dentro desse tópico, né? Mas eu não duplico a discussão, porque isso pulveriza a participação, pulveriza a interação. E o objetivo do fórum não é esse. Tá? Se o tópico que você quiser criar não existir ainda, aí vocês criam um novo tópico para aquele tema que ainda não está contemplado ali nos tópicos já existentes. Tá? Quando você for abrir um novo tópico, né, dê um título bem específico para ele, de forma que se possa ter uma ideia geral de qual assunto ele estará tratando. Tá? Então, por exemplo, eu quero criar um tópico em que eu falo sobre, para a gente discutir conclusão de atividades na oficina. Então, eu vou lá e vou colocar o nome do tópico, conclusão de atividades na oficina. Tá? Tem que ser bem específico, porque as pessoas vão ler o título do tópico. E lendo o título do tópico, é que ela vai ter uma ideia do que está sendo discutido ali. Dialoguem não apenas com os professores ou tutores, mas também com os demais participantes. Muitas vezes, né, alguns participantes acham que vão no fórum, vão conversar só com o professor ou com os tutores, o apoio acadêmico e tal. Não percam a oportunidade de conversar com os colegas também, de debater com os colegas, de perguntar para os colegas, de ler as respostas dos colegas. Tá? Então, todos os participantes que estão no fórum, eles são, né, pessoas que estão participando desse diálogo. Então, a gente participa com os colegas também. Bom, vamos ver então aqui alguns elementos para postagem no fórum. Tá? E aí, a primeira ação que a gente vai ver, embora você já tenha feito, né, a gente vai demonstrar aqui, né, como é que faz para poder acrescentar ou criar um novo tópico, né, de discussão num fórum. Tá? Em qualquer um desses tipos de fórum em que é possível criar um tópico, vai ser mais ou menos o mesmo procedimento. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acrescentar um novo tópico de discussão. Né? Entrando no fórum, clica no botão acrescentar um novo tópico de discussão. Né? Vai abrir a caixa de edição, a gente vai inserir o assunto. Aqui a gente pode abrir mais ferramentas de edição, clicando nesse primeiro botão aqui, na caixa né, no menu de ferramentas. A gente tem a caixa em que a gente vai editar o texto, né, da mensagem, o botão para envio do fórum, envio da mensagem para o fórum. E a gente tem um botãozinho aqui do lado de avançado, em que a gente pode abrir opções mais opções de configuração da postagem. Essas opções avançadas de configuração da postagem, né, para além do assunto ou da mensagem, elas mostram o status de assinatura da discussão. Algumas a assinatura é forçada e vocês não conseguem modificar, mas tem algumas que vocês podem optar, né, por assinar para poder receber notificações quando alguém responder. Né? A gente tem aqui de novo a caixa, né, o menu de ferramentas aqui já ampliado. A gente tem aqui o espaço para anexação de arquivos, né? Vocês já viram também, tem mini tutorial já para isso. A gente tem aqui o status também de participação em grupos, se o fórum tiver distribuído, organizado em grupos, vai aparecer aqui em que grupo que você está vinculado, ou a que grupo que você pertence. A gente pode inserir etiquetas, né, ou tags, ou palavras-chave, né, para categorizar as mensagens. Então, por exemplo, se a mensagem se trata do assunto fórum, eu posso colocar uma etiqueta aqui, fórum, porque tem alguns espaços no ambiente virtual de aprendizagem em que eu posso clicar na etiqueta para ver tudo aquilo que tem a ver com essa palavra-chave. Tá? Então, é um recurso interessante para a gente poder categorizar, né, catalogar os recursos e atividades, mensagens que a gente posta no ambiente virtual de aprendizagem. E, por fim, né, o botão para enviar a mensagem ao fórum. Para a gente responder em um fórum já criado, né, a gente entrou no fórum, a gente vê que tem uma relação de tópicos já criados aqui. Né? Então, simplesmente, a gente vai clicar no link do tópico que a gente quer responder. Tá?
Então a gente clicou, vão aparecer as mensagens, né, que estão publicadas, estão postadas dentro desse tópico, a gente vai ler todas elas e aquela que a gente quiser responder, a gente clica em responder logo abaixo dela. Vai abrir uma caixa de edição rápida, bem simplificada, em que a gente pode rapidinho ali escrever a mensagem e enviar, né, olhando aqui os itens 1 e 2. Né? Ou se a gente quiser uma configuração melhor, anexar um arquivo e tudo mais, a gente clica em avançado e aí a gente vai ver o editor avançado igualzinho aquele que a gente viu agora, né, na criação de tópico. Tá? Deixa eu fazer então uma pequena demonstração. Fazer uma pequena demonstração, a gente está aqui com a nossa sala, né? Então vamos demonstrar primeiro como que a gente faz para poder criar um tópico, né? Eu estou aqui com um perfil de usuário aluno, né? A gente tem a nossa sala, vamos entrar aqui no conteúdo, vamos entrar aqui no fórum qualquer, pegar aqui um fórum de dúvidas, né? Então entrou no fórum, não, esse aqui está com a configuração de discussão simples, vamos entrar no fórum de apresentação. Então a gente entrou aqui no fórum, né? Eu vou criar um novo tópico. Vejam que tem vários tópicos criados, né, mas eu quero criar um novo tópico, acrescentar um novo tópico. Vou clicar no botão. Aqui a gente tem, né, o mecanismo simplificado para poder mandar essa mensagem. Né? Então a gente pode colocar o título. Vou fazer só uma cópia aqui para a gente não perder tempo. A gente pode editar, colocar negrito, né? Fazer como a gente faz com qualquer editor de texto em HTML. Tá? E já poderia enviar a mensagem aqui agora. Tá? Mas se eu quiser, eu tenho a opção de abrir o editor avançado. No editor avançado, eu já tenho aqui o assunto, tenho aqui o corpo da mensagem, posso colocar um anexo. Né? Vou colocar aqui o anexo dessa videoaula, por exemplo. Tenho as demais informações, vou colocar aqui um nome, uma etiqueta, e vou enviar a mensagem ao fórum. A minha mensagem já está aqui. Certo? Bom, vamos aproveitar então essa mensagem para demonstrar como que a gente responde a um tópico já criado. Né? Então vamos voltar aqui na sala. Né? A gente entrou no fórum, a gente tem a relação dos tópicos já criados. Eu clico no tópico que eu quero acompanhar e no qual eu quero fazer a discussão. A mensagem está aqui, tal, com o anexo, a etiqueta. Né? Eu quero responder. Vai abrir aqui a caixa rápida para eu poder escrever a minha mensagem. Resposta à mensagem. Né? Eu já poderia enviar e ela já iria para a discussão. Ou eu posso escrever aqui a mensagem usando o editor avançado, tá? Anexando um arquivo, colocando tags também, se quiser e tal, e enviar a mensagem. Muito simples, tem aqui as mensagens, então, dentro do tópico, ok? Para que a gente possa participar dessa discussão, certo? Eu vou excluir as mensagens para não dar nenhum tipo de confusão no fórum lá de vocês, né? Mas aqui também a gente tem aquela opção de editar, né? Então, eu escrevi, mas tem coisa para poder editar, então, né? Eu posso vir aqui e editar a mensagem. Ela vai ser corrigida. Lembrando que a mensagem pode ser editada dentro de um pequeno prazo, logo após ela ter sido enviada, tá? E aí a gente já viu na orientação para a participação de vocês na apresentação, né, que se passar esse tempo e se for possível, vocês respondem a sua própria mensagem, fazendo as correções, as observações que são necessárias. Tá?
Vou apagar essa mensagem também para a gente não tê-la atrapalhando a apresentação de vocês. Bom, vamos dando sequência então. Já vimos como criar um tópico, responder um tópico. Agora a gente vai ver aí no finalzinho aquilo que eu mostrei no encontro síncrono 2, muito rapidamente, que é as configurações de notificação, né, no fórum. Tá? Então, no canto superior direito, né, na tela do ambiente virtual de aprendizagem, vocês podem clicar para poder abrir esse menu suspenso, clicar em preferências. Né? Clicando em preferências, vocês vão ter essa tela aqui com uma série de opções, vocês vão clicar em preferências do fórum. Né? Em preferências do fórum, em tipo de resumo de e-mail, né? Que significa a notificação que vocês vão receber por e-mail, né? Das mensagens que foram postadas no fórum, né? Vocês vão selecionar a opção de assunto, que aí vocês vão receber só um e-mail por dia com os assuntos das mensagens. Tá? As outras configurações vocês podem deixar do jeito que está. Beleza? Eu vou fazer aqui também uma demonstração nessa parte. Então, vamos lá. Então, a gente clica no canto superior direito, abre o menu suspenso, clico em preferências, preferências do fórum. Minha opção vai ser assuntos, um e-mail diário, apenas com os assuntos das mensagens. Ok? Posso deixar as outras opções, né, do jeito que tiver aqui. Né? Se eu mando uma mensagem, eu assino aquela discussão, sim. Né? Se quiser ver as mensagens alinhadas, vocês podem optar sim ou não, tanto faz aqui. Questão do monitoramento de fórum, se quer que as mensagens novas fiquem em evidência ou não, depende de vocês, eu gosto que sim. Né? E ao enviar as notificações das mensagens, marcar a mensagem como lida, eu prefiro não, eu gosto de marcar a mensagem como lida só quando eu entro para ler. Tá? Salva as mudanças e aí prontinho. Tá? Vocês vão receber só uma mensagem no e-mail de vocês. Bom, essa foi a videoaula sobre fórum, né? Mostrando aí os elementos básicos de como que você participa de um fórum, né? E também mostrando, né, como vamos dizer assim, mostrando algumas orientações, né, de participação para além da parte técnica, né, mostrando algumas orientações de participação, né, de como que vocês devem se comportar, né, e que tipo de coisa durante o fórum ou durante a discussão. Ok? Bom, a gente está disponível no fórum de dúvidas a respeito dessa videoaula, né? Espero que ela possa colaborar aí para vocês seguirem, né, nesse aprendizado.